não tem muito tempo, né, para ficar lamentando o título perdido, né? Amanhã já tem outra competição, Copa do Brasil. Como é que você vê o time para essa competição e como é que vocês estão se preparando também para uma outra competição que começa no fim da semana, o Campeonato Brasileiro? Bom, você falou muito bem, né? Não tem como ficar, não tem muito tempo, né? É dolorido, né? É doído, né? A palavra mais correta de você não conquistar um título pela brilhante campanha que foi feita, mas motivar novamente os atletas. Isso a gente já está fazendo desde ontem, né? Desde a reapresentação de todos, porque nós temos competições importantíssimas, né? Então, passar para eles e também não só em números, mas mostrando tudo que foi feito durante o campeonato, né? Uma equipe que começou se formando, né, mesclando jogadores mais experientes, alguns que ficaram do ano passado, com os garotos que subiram da Copa São Paulo e com os outros que estavam aqui, mas ainda amadurecendo, mostrando que o objetivo nosso era isso mesmo, formar um grupo, desde o início do ano com a chegada do Oswaldo, porque houve mudanças, né, também na comissão técnica, e mostrar que, com todo esse período ainda de formação, o Campeonato Paulista também seria para isso, né? Para amadurecer esses atletas, para fortalecer esse grupo, para ver a necessidade de preencher com mais qualidade ainda para as competições que seriam muito mais difíceis, que vão começar. A Copa do Brasil começou, são fases que a gente pega equipes mais modestas, mas o objetivo é passar e, passando, vai começar a ficar mais forte também, e principalmente o Campeonato Brasileiro, que aí o negócio é mais forte ainda, né? Então, eu acho que esse grupo tem que, até num momento de um insucesso, que foi a não conquista, por tudo que o time fez no campeonato, ele acaba também amadurecendo. Com uma decepção, você também amadurece bastante. E, para isso, a gente está trabalhando em cima disso, para esse grupo ficar mais forte ainda para o Campeonato Brasileiro. Zinho, duas questões. Eu queria primeiro saber se vocês já têm uma definição sobre o futuro do Léo, se ele vai renovar ou se ele deixa o clube, se aposenta. E também sobre o Emerson Palmieri, se tem alguma definição sobre a renovação dele. Primeira informação que a gente tinha é que já havia um acerto verbal, pelo menos, e agora parece que não é bem assim, que vocês ainda não decidiram a renovação. Queria que você falasse sobre isso. Bom, tecnicamente, né, conduta disciplinar, ambos os atletas, né, têm tido um comportamento ótimo. O Emerson já, se não me engano, teve 3 conversas já, né, para uma possível renovação. No início estava bem difícil, depois a coisa começou a melhorar. Está nesse processo. Realmente ainda não está definido, ainda não está assinado, mas há o interesse do clube da permanência do atleta. O Léo já é um outro assunto, o contrato dele acaba no dia 30 de abril, se não me engano, e ele foi renovado ano passado pela presidência com o conselho gestor, né, essa aprovação, e é o mesmo caso. É um caso que não depende mais aqui da gente, da equipe, é uma coisa que vai ser decidido pelo conselho gestor. Essa situação, não houve conversa, no caso aqui, comissão técnica, sim, já conversou com o Léo, e agora é uma situação que vai ser definida entre a direção do clube e o atleta. Alô? Sim, assim que acabaram os campeonatos estaduais aí ao redor do Brasil, alguns times já anunciaram contratações, número de contratações possíveis. Você acabou de falar num Santos mais forte para as competições que tem pela frente agora. Tem como falar em possíveis contratações, números, enfim? Nós fortalecemos mais esse grupo no início, né, do ano, com alguns atletas que chegaram. Trouxemos agora o Bruno Vini,
que eu ainda não fiz a apresentação, porque a gente estava num período de final de campeonato, né? Então não era viável e nem aconselhável, né? Fazer a apresentação. Ele começou agora a fazer os treinamentos com bola, com o grupo, e o Oswaldo está observando para ver se vai levar para o jogo ou não. Se não levar para o jogo, provavelmente na quinta-feira eu devo fazer a apresentação para vocês, mas é mais um reforço. Dentro do que a gente viu no campeonato todo, não vimos ainda nenhum atleta assim que está num nível muito acima dos nossos, mesmo porque a nossa equipe foi a melhor do campeonato. Não vencemos o jogo, ou seja, vencemos o jogo final. Foram 2 jogos, perdemos um e ganhamos um, mas dentro do regulamento foi para os pênaltis e aí acontece. Mas dentro da competição, a melhor equipe foi a minha. Eu tive 5 atletas na seleção do campeonato, o melhor treinador, o artilheiro, o craque da competição e a revelação. Então, o meu time foi o melhor do campeonato. Não vi nenhum jogador que despontou para que viesse e tomasse o lugar de um atleta meu aqui, né? Então, hoje, para contratar um jogador, aí é a opinião minha, do gerente de futebol, tem que ser um jogador top, né? Para vir, vestir a camisa e ser o titular. Trazer um jogador promessa, eu já estou com muitas promessas aqui. Eu trouxe 10 jogadores do que foi campeão da Copa São Paulo, né? E que estão amadurecendo e que tem um futuro brilhante no Santos. E o Santos é revelador de jogadores. Então, né, é a minha opinião. Estou falando isso até agora para você, ainda não falei. É a minha opinião. Eu acho que para trazer um jogador e tirar um espaço de um jovem talento que eu tenho aqui, não é o caso nesse momento. O momento é de fortalecer com um jogador top, que aí sim, aí um jogador fora de série não tem contestação. E para isso tem que ter dinheiro, né? Não, no momento, pela parte financeira, fica muito difícil, né? Mas a gente já indicamos o nome de 2, 3 jogadores, e isso vai para o nosso conselho gestor para aprovar ou não. E eu acho que o que vai esbarrar é a parte financeira. Zinho, Jackson Calcaia, do Ituano, de alguma maneira interessa a vocês, foi um dos nomes indicados, e você falou que a situação financeira é o que mais emperra nesse momento a tentativa desses nomes tops, como você citou. Sim. Mas nós sabemos que o Diego, pelo menos dentro do comitê de gestão, ainda é um sonho. Eu não sei como é Meu que também. isso é. Como é que isso é tratado por vocês? Eu queria levar o Diego quando eu era diretor do Flamengo, né? Mas a parte financeira não foi viável. Diego é um ídolo do Santos, campeão, jogador nível de seleção, é o top. É o top. Sonhar, a gente sonha sempre, né? Eu fui dormir 4h30 da manhã hoje. Já dormi hoje, né? Então, sonhar, você sonha com cada nome. Agora, às vezes, não é possível. Agora, trabalhar, a gente está trabalhando muito. Agora, o meu grupo é bom. Eu estou muito confiante com o meu grupo. Confio demais nesse grupo que está aí. Tem jogadores talentosos, jogadores com um futuro muito bom e que eu acredito que eles vão amadurecer muito com isso que passou, né? Como eu falei no início, é doído, né? Porque fez uma campanha, sim, uma campanha maravilhosa. O time que mais fez gols na competição, time que jogou um futebol maravilhoso, que encantou, foi a palavra de vocês. Eu vi as matérias que foram feitas e usei a matéria de vocês nas preleções, né? As matérias que fazia depois das goleadas aqui na Vila. Fiz várias matérias, usei vocês, aproveitei vocês. Agora, chegou em 2 jogos que, mérito, parabéns para o Ituano, fez 2 jogos de altíssimo nível, soube jogar com o regulamento, aproveitou um primeiro jogo que o nosso time foi irreconhecível, jogou muito mal, né? E com isso eles venceram o jogo, poderiam ter vencido demais, né? E não venceram. Segundo jogo, não. O meu time igualou na pegada, não fez um jogo brilhante, mas igualou na vontade, na aplicação, na determinação, ganhou o jogo. Mas aí o regulamento foi assim, foi aceito assim. Só o nosso campeonato que foi assim, porque os outros estados, o Flamengo foi campeão com 2 empates, o Atlético, o Cruzeiro, enfim. Não vou ficar lamentando, parabéns para o Ituano, a página virou, eu tenho que pensar agora no campeonato. Agora, foi doído porque o nosso time foi o melhor do campeonato, não foi o melhor nos 2 jogos finais. Cara, jogou bem esses 2 últimos jogos, é bom jogador. O time do Ituano jogou muito bem.
né? Mas assim, é uma posição que não é a minha carência, né? É um segundo homem de meio campo, é um bom jogador, né? Fez bom jogo, mas já tem 26 para 27 anos, não é jovenzinho, né? Já teve uma rodagem. Eu não posso me empolgar só com 2 jogos. Agora, é um cara que eu posso continuar olhando, observando, né? Mas não é um garoto. Já rodou no campeonato. E parabéns, fez uma belíssima campanha. O Ituano, merecedor, fez a sua campanha, jogou no seu estilo e foi merecedor de ganhar o título, né? Então, eu não posso me empolgar aqui e eu tenho que olhar para o meu elenco, tenho que ver o nível dele com o meu elenco aqui, né? Então, se vier, vai ser para disputar a posição, não vai ser para chegar e ser o titular absoluto. E o que eu estou precisando nesse momento é fortalecer o meu grupo, se for para fortalecer, trazer um cara que pega a camisa e você vai ser o primeiro a falar. Entendeu, Felipe? Você vai falar assim, pô, esse cara vai ser titular. Depois ele pode até não jogar bem e perder a posição. Ô, Zinho, dá para esperar pela recuperação do Edu Dracena e do Gustavo Henrique? Claro. Ou vocês vão atrás de mais um zagueiro? Como eu te falei, nomes já foram falados, procurados, já fizemos proposta para alguns, que não foi aceita, né? Agora, eu espero, sim, a recuperação do Gustavo e do Dracena. Pô, era a dupla de zaga titular, que terminou o ano e começou, e era para começar o ano. Mas são infelicidades que acontecem no futebol, entendeu? Mas, assim, a recuperação deles está muito boa. Essa parada da Copa ajudou, né? Ela encurtou o campeonato, apertou mais para uma preparação da equipe e para a recuperação desses atletas ajudou. Então, acredito que em julho esses atletas já devam estar inseridos ali no grupo para começar um trabalho de bola. É que tem que se respeitar um tempo de recuperação dessa cirurgia que foi feita, o cruzado, né? Então, a postura deles ali, eu vejo todo dia, eu estou todo dia ali, entro, vejo eles na piscina, vejo no tratamento. O Edu Dracena está fininho, ambos, né? Então, olha assim, pô, o cara dá para jogar, mas não dá. Então, assim, tem que se respeitar esse tempo e respeitar a volta deles e a readaptação no campo. Mas são jogadores que nós vamos contar para o Campeonato Brasileiro. Principalmente em agosto, eles já estão prontos. Não, se os nomes que eu indiquei forem financeiramente viáveis para o clube, aí tem que trazer, que é mais qualidade. É mais qualidade para um grupo e aí a dor de cabeça é do Oswaldo escalar. Zinho, boa tarde. Boa tarde. Não é comum, numa véspera de jogo, a gente não ouvir um jogador e também não é comum que você venha aqui falar com a gente com uma certa frequência. Eu queria saber quando se estiver ganhando, você não vai me ver aqui. Né? Porque assim, as estrelas são os atletas. E o treinador, normalmente, ele vai dar entrevista. Então, eu já falei isso, se vocês precisarem, necessitarem da minha presença aqui, eu não vou fugir nunca de entrevista. Mas eu tive uma experiência no outro clube que eu ficava muito na frente, sempre eu falando. Eu acho que quando o meu time estava jogando um futebol maravilhoso, encantando o estado de São Paulo e até o Brasil. As pequenas folguinhas que eu tinha, que eu ia ao Rio de Janeiro, onde eu passava, o pessoal, que molecada, que time, que... Acho que é a opinião de vocês mesmo. Vocês vão falar, o futebol que o Santos está apresentando é o melhor no início de ano de todos os clubes do Brasil. Visto que toda hora tinha matéria, vou te falar, até eu me incomodava às vezes. Falei, pô, tá falando demais, muita entrevista, segura um pouco esse, segura um pouco aquele. Né? A preocupação normal que você tem pela experiência que eu tenho no futebol. Segura um pouco esse menino, não expõe tanto, calma, que você não fica uma pressão. O garoto tem uma hora que vai sentir. E até os mais cascudos também. Então, assim, não é que eu não queira dar entrevista, não. Quando vocês precisarem, Vinícius está aí, eu sou acessível, não tem problema nenhum, eu venho aqui. Só que eu não venho muito porque não estava precisando. Quem tem que dar entrevista é os jogadores, porque fizeram gols, se destacaram. Então, acho que não tem necessidade do gerente. Hoje eu vim porque, assim, é um momento até de poupar os meus atletas, né, deixar eles se recuperarem, porque todo mundo sente, cara, é normal. A opinião pública e nossa também é que a gente era o favorito para ganhar um campeonato pelo que a gente apresentou, pela brilhante competição que o time fez. Então, todo mundo... Ontem, a minha ficha caiu ontem para hoje, que eu não consegui dormir. Na noite mesmo do jogo, eu estava com a minha família aí, meu filho veio, eu fiquei confortando eles,
porque eu vi meu filho de joelho, chorando com 9 anos, porque perdeu um título. Seria o primeiro título que ele ia ver do pai ali. Então, eu me preocupei mais em confortar o meu filho, né? A minha ficha caiu agora, que eu fui dormir 4 horas da manhã, né? Se lamenta, pô, um detalhezinho, uma coisa ou outra. E os meus jogadores também sentem. É um grupo muito honesto aí. Tem jogadores aí de maioria, todos, de índole muito boa, que sente, cara, queria ser campeão. Né? Os caras estão tristes, é normal. Queria dar essa alegria para o torcedor. Então, todo mundo fica com o semblante um pouco caído. É normal isso, né? Então, eu, como gerente de futebol, nesse momento, tenho que entrar na frente, dar uma aliviada na rapaziada, deixa que eu vou, falo, converso, respondo tudo que vocês precisam, porque vocês têm que trabalhar, tem que ter isso aqui, é normal. Né? Então, o motivo de eu vir foi esse, né? Dar uma segurada nos meus atletas, no meu treinador, e bater um papo com vocês. Isso não quer dizer que, quando vocês queiram falar comigo, é só me chamar, o Vinícius fala, eu venho aqui. O objetivo não era nem de crítica, era não, justamente perfeito. isso. Se o objetivo era realmente blindar os jogadores, e eu queria que você falasse um pouco não é do nem trabalho interno do gerente nesse momento. O que o gerente faz lá dentro para tentar amenizar essa situação de perda e recuperar o elenco numa semana em que você tem um jogo decisivo na quarta e já se inicia um outro campeonato no domingo? É isso que eu também não falei assim em polêmica contigo não, tá? Só estou dizendo assim que eu venho aqui, não tem problema nenhum. Só que às vezes eu acho que eu não sou a estrela. As estrelas são os jogadores, eles que têm que dar entrevista. Então, o trabalho é esse que eu estou te fazendo. Esse é um trabalho de vir aqui falar com vocês hoje, né? E motivar os meus jogadores, reerguer a cabeça deles, falar das coisas maravilhosas que eles fizeram no campeonato. Como eu te falei, ter 5 jogadores no campeonato, são 11, teve 5, e o melhor treinador. Eu tive o craque do campeonato, o artilheiro do campeonato, a revelação do campeonato. Então, assim, a campanha foi maravilhosa, cara. Agora vai ganhar um, cara. E o Ituano foi merecedor pelos 2 jogos que ele fez, e o regulamento favoreceu a eles, mesmo a gente tendo a melhor campanha. Terminei com 10 pontos na frente deles. Né? Agora, o regulamento foi assim, foi aceito assim, não tem que ficar lamentando. Né? Eu tenho que falar para o meu torcedor que aqui tem homens que estão sentindo, que estão tristes, que estão chateados, mas que precisa, de novo, de se reerguer de quarta-feira. Os torcedores que vão lá, por favor, vamos dar um apoio, porque a gente precisa ganhar o jogo, classificar na Copa do Brasil, para começar bem o Campeonato Brasileiro. E sofremos, não estamos assim, acabou. Não, estamos chateados demais, a gente queria ganhar. Só que a gente tem que saber que agora já tem outro campeonato. E vamos em busca dessas conquistas. Esse é o trabalho do gerente, né? Também. E de dar suporte ao meu treinador, né? Dar todas as condições de trabalho para a minha comissão técnica e de também ficar olhando possíveis contratações que fortaleçam esse grupo. Zinho, 2 questões, por favor. A primeira sobre o Lucas Lima e o Damião, que foram os reforços mais caros do Santos nesse ano, e um é bastante questionado, o caso do Damião, e o outro não foi quase utilizado, apesar da carência de um meia no elenco. Queria a sua avaliação sobre esses 2 jogadores. E a segunda pergunta é a sua importância na questão dos salários atrasados, que foram muito falados. O Oswaldo aqui disse que não acontece isso no Santos, mas que o Santos não fez mais que a obrigação. Eu queria a sua opinião, a sua importância, porque você já esteve do outro lado. Claro. Não, muito boa a pergunta. Olha, começar pelo salário, tá? O Santos ficou devendo alguns dias de uma imagem, né? Graças a Deus, assim, não é demagogia, não, porque eu já trabalhei em muito clube. Acho que eu já até respondi isso aqui. Já aconteceu isso aqui uma vez. Parece até aquele negócio assim, já aconteceu isso, né? Mas acho que já aconteceu isso aqui. Trabalhei em clube que pagava em dia, corretinho, e trabalhei em clube que... Aí não foi dias, não. Eu fiquei 3 meses sem receber, né? E que tinha uns caras até mais experientes, que tinham uma condição melhor. Eu ainda era começando e tudo. Os caras até emprestavam uma graninha e tal. Né? Meu pai era motorista de caminhão, meu amigo. Então, não tinha... Então, assim, o Santos, como eu falei sem demagogia, é um clube que, com todas as dificuldades que está o futebol aí, com todas... Porque o clube não se resume só a jogadores, né, cara?
Quando você está do lado de cá, você vê, pô, é muito custo. Se souber quanto a gente gasta para uma concentração, é ônibus, é hotel, é alimentação, é muita... Até o juiz apitar para começar o jogo, acontece muitas coisas, e isso custa dinheiro, é caro, né? Então, eu passo isso para os atletas. Cobro da direção, porque eu sou o elo entre os jogadores, comissão técnica, para o conselho gestor e para não haver desgaste, né, de jogador com direção. Então, eu estou aqui para isso, para ser esse elo, absorver, né, uma pequena insatisfação que não houve. Se você acredita em mim, não houve. Eu não fico lendo muito, eu pego mais as coisas pontuais. E aí eu vi que houve uma notícia que saiu que os jogadores fizeram uma reunião, ou se mandaram um e-mail para o clube lá, que estavam insatisfeitos porque o presidente tinha prometido que sexta-feira ia pagar. Não houve essa reunião, não aconteceu. Aconteceu sim, porque eu fui atleta e eu tenho um relacionamento igual com todos eles, de olhar no olho, de chamar, de conversar. Então, os mais experientes, quando chega no dia 10, não entrou o salário da imagem, eles me perguntam, é normal, pô. Você trabalha numa empresa, no dia 10 ia sair o pagamento, mas ninguém com desrespeito, ninguém com rebeldia, normal, até porque a gente tem uma relação de amizade, alguns eu joguei. Não vou citar nome, porque senão pode falar assim, então o jogador tal que te... Mas assim, o cara chega, e aí, Zinho, vai sair hoje, amanhã, tem uma previsão? Aí, normal, pego. André, jogadores aqui vieram me cobrar, falar comigo, mas o cobrar não é que é briga, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, não houve reunião, não houve rebeldia, não perdeu o campeonato por causa disso. Vamos falar o português, claro. O Ituano foi merecedor nos 2 jogos que jogou. Nós não jogamos bem os 2 últimos jogos. E foi para um pênalti. E pênalti acontece, isso mesmo. Então, o salário ficou atrasado alguns dias e já foi pago tudo. Dia 10 pagou a do mês anterior, quando ia vencer, né, o segundo pagou, e no dia 11 já pagou a outra. Literalmente está tudo em dia. Para não dizer que não está tudo em dia, falta pagar o bicho da Ponte Preta. Não, minto, está tudo pago. Para os funcionários de comissão técnica, que falta o bicho da Ponte Preta e do Palmeiras, da Ponte Preta da Penapolense, do Penapolense. A única coisa que falta, que é para a comissão técnica. O resto está tudo em dia. Acontece, né, pelas dificuldades, às vezes operação de banco. Então, isso, e os atletas compreendem, porque eu chamo e falo a verdade. Está havendo esse problema, assim, 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 tem que ter essa liberação, calma, deve sair mais ou menos tal dia. E quando chega a próxima, eu tenho um contato direto com a tesouraria, com o financeiro, eu ligo para todo mundo no clube, sou atendido por todos, e eles me dão, falam, Zinho, é assim, 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 eu passo para os atletas. Aí normal, né? Então um deve comentar com o irmão, ou com o empresário, ou com A, com B, aí, está devendo o salário, não sei o quê. Aí normal vai sair a matéria, o Santos está devendo. Mas não houve rebeldia e não perdeu o campeonato por causa disso. Se vocês acreditam em mim, por favor, acreditem na minha palavra. Lucas Lima e Damião. O Lucas Lima teve um início aí, teve algumas oportunidades, mas o grupo é grande e o Oswaldo joga num sistema que ele atua só numa função, que é nos 3 homens atrás do atacante, ele só faz o pivô, e nessa função, inicialmente, ele estava jogando com o Cícero, depois recuou o Cícero para volante, porque o Gabigol estava muito bem no campeonato, fazendo gols, elogiado pela imprensa, elogiado pela torcida, um ídolo, e merecia essa chance. Então, o Oswaldo achou um esquema para botar também o Gabigol para jogar, né? E nesse último jogo, que, como nós perdemos muito meio-campo, a pegada no nosso meio-campo, a gente deu muito espaço no primeiro jogo, ele resolveu voltar com o Alisson, que era titular,
e que teve uma contusão no início do ano, por isso não deu a sequência, para dar essa consistência e liberar um pouco o Cícero, que é um cara que sabe fazer gol, que é um cara que tem Era um jogo que a gente sabia que ia ser muito de marcação, a gente precisaria de um pouco de bola aérea também, e ele vai muito bem na frente, então se juntando ao Damião, foi uma aposta, né? Então o espaço para o Lucas Lima ficou reduzido para ele ter esse aproveitamento, mas é um jogador que está sendo observado nos treinamentos, tem evoluído e com certeza vai ter chance ao longo da competição, que agora vai começar jogos atrás de jogos, né? Mas é um jogador que o Oswaldo gosta, que nós estamos satisfeitos com o comportamento dele, com a atitude dele, tem qualidade. Agora, é jovem e é um dos jovens, mesmo não tendo sido formado aqui, mas é um cara que está amadurecendo, está se acostumando com a pressão de um time grande, né? Com a cobrança que é time grande. E o Santos é assim, o Santos tem que ganhar. Então, acreditamos que ele é um que também vai amadurecer com esse processo todo. E o Damião é aquele cara que vive de gol. Quando a bola não entra, vai ser cobrado. E veio como uma contratação de peso, veio como aquele jogador de seleção brasileira, veio como aquele jogador que eu continuo, né, dizendo que é um belíssimo atacante, que o Oswaldo também gosta, que a direção do clube também gosta, mas que, nesse momento, é normal o jogador que o investimento foi maior e que tem mais nome, ser mais cobrado também. O bom é que o Damião tem a cabeça muito boa, tem um comportamento muito bom, tem personalidade, mesmo tendo as dificuldades, de repente, de fazer gol e tudo, mas foi importante porque não desistiu, lutou, brigou. O comportamento dele dentro do vestiário de levantar o time, de falar com o time é muito bom, exerce uma liderança, por mais que seja até calado com a imprensa, assim, mas no dia a dia do clube é um cara que participa muito. Está com muita vontade, está querendo, está vestindo a camisa. Agora, ainda não rendeu todo o futebol que pode render, né? Como todo time não jogou bem os 2 jogos finais. Então, é um jogador que a gente continua apostando, acreditando, que vai ser o nosso artilheiro, que vai voltar a fazer gol, e para isso depende de um conjunto. O time voltando a atuar bem, jogar bem, que vai fazer isso, né? O campeonato aí é de pontos corridos, e no momento que foi pontos corridos, o nosso time foi o melhor, terminou aquela fase inicial como o melhor aproveitamento, a melhor campanha. Pena que a gente não teve vantagem, né, com isso, né, porque o mando de campo era da federação, os 2 jogos foram no Pacaembu e não tinha vantagem de resultado, né, de resultados iguais. Mas, assim, o Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, então vamos acreditar que a gente vai ter uma sequência boa, recuperando o alto astral desses jogadores. O Damião vai ser um deles, né, trabalhar ele mais fisicamente, recuperar os probleminhas físicos. Foi um jogador que foi para o jogo com algumas dores, com probleminha de dor muscular, mas não fugiu, foi para o pau, né? Então, a gente acredita que agora ele vai ter uma semana aí de trabalho, de tratamento, de condicionamento, para iniciar bem o Brasileirão. Zinho. Respondido? Bom, você tem jogadores jovens no elenco, né? Inclusive, o Oswaldo sempre, assim, nas coletivas, dizia que se preocupava com a reação deles, até procurava blindar eles um pouco para, nesses casos de decepção, eles não reagirem mal, né? Porque são muito novos. Eu queria saber de você como que você acha que eles estão para esse jogo de amanhã, porque é um curto espaço de tempo, né, que vocês têm para se recuperar, e já é um jogo decisivo, tem que chamar a responsabilidade. Como que eles estão para esse jogo de amanhã? Claro que assim, a gente não pode... É bom a verdade sempre. É normal que todo mundo ainda está um pouco triste, por isso eu estou aqui, né? Chateado com a perda do título, mas já fizemos uma reunião com todo o elenco, com comissão técnica, falando da importância de amanhã já vencer o jogo. É importante até o jogo de amanhã, porque já joga uma outra competição, já começa a pensar no Brasileirão e já começa a pagar um pouco as finais do Paulista. Hoje, a gente ainda não jogou outro jogo, então ainda se comenta do jogo do Ituano, né? Então, os jogadores, claro, ainda estão chateados, tristes, porque, como eu te falei, é um grupo muito bom, os caras vestem a camisa, os caras
Aqui não tem assim, ganhar, perdeu, acabou, está tudo bem, vamos pensar para outra, não. Eu até fico assim, que bom que os caras estão chateados, estão tristes. Mas o meu trabalho é falar com eles que pega isso para o lado assim, vamos com tudo para cima do misto. Agora, é normal, vamos entrar lá, não sabemos como é que é a reação do torcedor, no primeiro erro de passe, demora de sair o gol. Né? Então, um grupo que ainda está um pouco abalado, dependendo do jogo, essa pressão, às vezes, o cara ainda fica com aquele psicológico na derrota lá das finais. Mas o nosso trabalho é motivar esses jogadores, né? E eu espero que jogar bem contra o misto e ganhar o jogo e passar de fase já deu um alívio, aí, se é a palavra certa, para o início do Brasileirão, que aí a gente vai pegar, né, as pedreiras pela frente. Já pega um Sport aí, que foi campeão da Copa do Nordeste, que está na final aí do Pernambucano, né, que já joga agora quarta-feira contra o Náutico, que tem bom time. Então, assim, eu tenho que usar já o jogo do misto, com todo o respeito, mas que o meu time jogue bem e ganhe. E passe de fase. Vamos treinar para iniciar bem o Brasileirão. Zinho, aqui no fundo. Você falou que já indicou 3 nomes, né, para o comitê de gestão. Eu sei que é difícil falar... Falei assim 3 nomes, mas você pode usar aí de 1, 2, 5. Mas tem alguma posição que você analisa como de preferência para o Santos agora? Goleiro, lateral direito, central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, volante. Bom jogador. Bom jogador, como eu já respondi aqui nisso, jogador que não tenha aquela... Isso não quer dizer que, se de repente aparecer uma oportunidade boa para um cara que se destacou e tudo, que a gente não traga. Não. A gente quer um bom jogador, dentro de uma necessidade, sem tirar o espaço dos jogadores que se destacaram, que tem tudo para num Campeonato Brasileiro, amadurecer cada vez mais e vir a virar aquela realidade mesmo. Né? Então, por isso que eu falei, de repente, você para trazer, se tiver a possibilidade de trazer já um cara incontestável, bem melhor. Né? Então, não adianta ficar falando de posição de tudo, porque aí, até eticamente, ou dentro do nosso planejamento, não é legal. Mas, assim, nós precisamos... Nós não, o futebol brasileiro, todo clube quer se reforçar. E o Santos não é diferente. Agora, dentro de uma condição, né? Infelizmente, a gente acabou de falar aqui de salário, de imagem, de bicho, né? Então, há uma dificuldade para todos os clubes no Brasil de arcar com suas responsabilidades. E o Santos é um clube que prioriza isso. Pagamento em dia, bicho em dia, né? Para que eu tenha o meu elenco totalmente tranquilo para jogar futebol. Então, as condições financeiras não são as favoráveis para você trazer esses jogadores tops, né? Mas meu trabalho, o trabalho do meu superintendente, do departamento de análise de desempenho, é de olhar aquilo que o nosso treinador precisa, com o meu treinador, a gente conversando, diariamente a gente conversa, aquilo que a gente precisa e indica nomes. Então, não adianta nem falar aqui, porque primeiro é a aprovação financeira.